Glória a Deus. Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Pode se assentar. Vamos abrir a palavra do Senhor. Vamos continuar com reverência na palavra. Mas podemos ficar sentados mesmo, né? Quando eu estava preparando a palavra, né? Hoje é uma quarta profética. E eu falei, Senhor, o que eu levo para o teu povo? Me dê uma palavra, Senhor, o que o teu povo necessita na noite de hoje. E a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração foi os 10 leprosos. Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11. Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11. E a palavra tem por título: Os leprosos clamam a Jesus. Todos se encontraram, amém? Ali também. A palavra nos diz: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, ele quem? Jesus, passava pela divisa entre Samaria e a Galileia. E ao entrar em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ele, logo que os viu, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram limpos. Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças, e este era samaritano. Perguntou, pois, Jesus: Não foram limpos os 10? E os 9, onde estão? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aleluia, até aqui. Senhor Jesus, neste momento, Pai, irei ministrar a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que tem poder para curar, para libertar, para transformar vidas, para transformar destinos, Pai. Porque a Tua palavra, ela é viva e eficaz. Ela é um pão diário para as nossas vidas, Senhor. Eis-nos aqui para ouvir a Tua palavra e guardar em nossos corações, em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor nos relata aqui nesse texto de 10 homens leprosos. E a lepra excluía, sabe, pessoas naquela época. A lepra era um lugar de pessoas doentes, banido ao mesmo do convívio social. A lepra era uma doença contagiosa. E assim era considerada, tanto no Novo Testamento como no Velho Testamento. E ao ser diagnosticado a lepra pelo sacerdote, o leproso era considerado uma pessoa impura. E essas pessoas, elas tinham que sair do seu convívio social, deveria deixar as suas famílias e ficar às margens da sociedade. Elas eram pessoas que só conviviam entre elas. E as pessoas não poderiam ter contato com elas. Se uma pessoa passasse, eu não diria nem perto, a uma distância de um leproso, ele também já era considerado uma pessoa impura. Você imagina o sofrimento daqueles homens, daquelas pessoas que tiveram que deixar suas famílias, seus filhos, a sua vida. Era como se a vida deles tivesse acabado, que não fazia nenhum sentido viver. E talvez muitos deles pediam a morte, porque muitas vezes a morte é melhor do que viver uma vida medíocre. Mas o Senhor, Ele sempre nos chama
para que tenhamos vida e vida plena nele. Ele sempre tem salvação para quem o busca em espírito e em verdade. Aleluia, Jesus. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, Jesus, ele mudou a rota dele para ter um encontro com aqueles homens. E você está aqui hoje, quem sabe Jesus mudou a rota, porque ele tinha um encontro com você aqui hoje. Ele quer mudar a sua história, ele quer mudar a sua situação, sabe? Mas quantas vezes a gente vem para os cultos tão automático, sabe? Como se nada fosse acontecer, como se todas as quartas-feiras proféticas fossem do mesmo jeito. A gente, quando vem para a igreja, quando vem cultuar, ou quando a gente dobra o nosso joelho em nosso quarto, a gente tem que criar expectativas ao respeito do céu. A gente tem que criar expectativas e fé em um Deus todo-poderoso. Porque se a gente age no automático, não faz sentido. É religiosidade. A gente tem que crer em um Deus vivo, em um Deus que tudo pode. Aqueles homens, eles só conheciam Jesus de ouvir falar, sabe? E a gente, nós aqui temos tantas experiências em Deus, sabe? Há tanto tempo que a gente caminha com Jesus, mas às vezes é tão difícil de colocar a nossa fé em ação. E aqui haviam 10 leprosos que, de ouvir falar, acreditou, creu que Deus poderia mudar as suas histórias, sabe? E é difícil a gente ter fé quando a gente, na situação daquele povo que não tinha contato com família, não tinha contato com ninguém, só conseguia enxergar o quê? Dores, mau cheiro, doença, frustração. Mas eles acreditaram que Jesus, o Jesus que passava por ali, poderia fazer um grande milagre na vida deles. E Jesus mudou a sua rota. E no verso 13, os leprosos clamaram a Jesus em alta voz, dizendo: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Neste texto, o autor do livro, o apóstolo Lucas, deixa claro que os leprosos sabiam quem era Jesus, talvez de ouvir falar. Vejamos alguns exemplos, sabe, gente? Às vezes a gente ora, né? A gente pede por um milagre, mas há situação em nossas vidas que devemos clamar a Jesus. E o clamor, ele é diferente de oração. Clamor é você gritar para Jesus, sabe? É quando você se lança aos pés dele. Se necessário for gritar, grite. Se for chorar, chore. Mas temos que realmente nos desprender de tudo e clamar a um Deus que tudo pode. E Ele tem milagre para a sua vida. Ele tem milagre para o seu problema. Muitas vezes nós olhamos para as nossas circunstâncias e muitas vezes não achamos saída. Sabe, tem histórias que a gente ouve, que ao olhar humano a gente fala, não tem saída. Essa pessoa está em um beco sem saída. Mas é aí que Deus age. É aí que Deus faz acontecer. Quando ninguém pode fazer, Deus pode. Quando o homem não pode fazer, quando o médico não pode fazer, quando o banco não pode resolver o seu problema, Deus pode. Porque Ele é o dono de todas as coisas. E Ele é o maior interessado em operar milagres e maravilhas em nossas vidas. Ele não nos criou, sabe, para vivermos simplesmente sofrendo, uma vida sofrida. Não, clame a Ele, busque a Ele, não abra mão do teu milagre. Ele é um Deus de milagre. Talvez você chegou aqui hoje
com lepras que ninguém sabe, mas são internas, é do seu interior, é dos seus pensamentos, é da sua intimidade. Mas só você e Deus sabe do que você passa. E Ele tem milagre para você. Ele quer mudar a sua história nesta noite. O nosso Deus é o mesmo Deus de antes. É o Deus de milagres e maravilhas. E olha que Jesus, nessa passagem, Ele estava passando pelos últimos dias na terra, antes da sua morte e da sua ressurreição. Mas Ele ainda teve tempo para se preocupar com leprosos. Porque esse é o nosso Deus, que sempre olha para nós, para cada um de nós, não como coletivo, mas por cada um individualmente. Você é especial para Deus. Ele sabe da tua história. Muitas vezes a gente fala, é tanta gente, é tanto problema. A gente tem que olhar para Deus como se o nosso problema fosse único. Sabe, Deus é eu e o Senhor. E eu sei que o Senhor está olhando para a minha vida. Só que tem um detalhe que nos chama a atenção nesse texto. O milagre, a cura, não foi imediata. Jesus pediu para que eles fossem procurar, o sacerdote. Mas a gente é tão imediatista, A gente pede hoje, pede amanhã, pede semana que vem, e o milagre não chega, e aí? Então não vou acreditar. Mas o Senhor, Ele tem a forma dele trabalhar. Ele pode operar um milagre imediato? Pode. Mas muitas vezes Ele quer operar o milagre no processo, na caminhada. Porque é na caminhada que a gente vai conhecendo mais a Ele. É na caminhada que a gente vai orando, que a gente vai adorando, que a gente vai profetizando. Sabe? É na caminhada que a gente conhece o Pai que a gente tem, o amigo que a gente tem. E com eles não foi diferente, foi na caminhada. Mas uma coisa que nos chama a atenção, aqueles homens, eles obedeceram a Deus. E eu te pergunto nessa noite, você tem obedecido à voz de Deus? Você tem obedecido o comando de Deus na sua vida? Oh, aleluia, Jesus. Obediência nos leva a um caminho de milagre. Sabe, toda vez que Deus nos faz uma promessa, geralmente não é relatado como é o processo, como é no meio do caminho. Porque talvez, se fosse revelado, a gente nem caminharia, a gente não iria. Porque nós não iríamos ter forças para caminhar, para se mover. Mas Deus é tão perfeito que quando Ele nos faz uma promessa, Ele nos fala o que vai acontecer. Mas geralmente Ele não fala do processo. Ele não fala como vai ser, porque a gente não tem estrutura. Mas o que nós devemos obedecer é a ordem que Ele nos dá, é a direção que Ele nos dá. Se Ele mandar você parar, você para. Se Ele mandar você prosseguir, prossiga. O grande problema nosso é a nossa desobediência. É a gente agir pela nossa própria vontade. É fazer o nosso querer, sabe? Crentes que fazem o que querem, que não oram para tomar decisão, que não oram para se relacionar, que não oram para casar, que não oram para sair de um emprego, que não oram para sair de uma igreja, que não oram. Crente tem que orar. A nossa vida é regida por Deus. Não é nós que mandamos em nós, é Deus que manda em nós, sabe? Mas a gente quer milagre, a gente quer providência de Deus, a gente quer viver em uma vida plena, mas não queremos obedecer. E o caminho da plenitude é a obediência a Ele, é nos colocar diante dEle e perguntar para Ele: Senhor, eu quero isso, mas qual é a Tua vontade para a minha vida? O que Tu queres para mim, Senhor?
Você sabe por quê? Muitas vezes o que Ele vai querer para nós é desconfortável naquele momento para a gente. E a gente quer o caminho, um caminho mais rápido, um caminho confortável. Nós somos muito imediatistas. Mas devemos nos colocar diante do Deus Todo-Poderoso, porque é Ele que sabe do nosso futuro, é Ele que sabe da nossa história. Pode ser confortável agora, o meu ego, eu fazer do jeito que eu quero, da minha vontade, sabe? Mas é Ele que sabe o caminho de vitória, é Ele que sabe o que vai acontecer lá no futuro. Então devemos ser regidos pela vontade de Deus. Aleluia, Jesus. E a palavra do Senhor nos ensina, sabe, a gente orar o tempo todo. E em Salmo 50 diz: e clame a mim no dia da angústia, e eu os livrarei, e você me honrará. Aleluia. Em Salmos 18 diz: Deus, do seu templo, Ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Glória a Deus. E em Jeremias 29:12 diz: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurares de todo o coração. Em Salmo 55, eu porém clamo a Deus e o Senhor me salvará. Aleluia. Em Salmos 34, os justos clamam, o Senhor os ouve e livra de todas as suas tribulações. Em Samuel 22, na minha angústia clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus, do seu templo Ele ouviu a minha voz, o meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. Aleluia. Em Jonas diz: em meu desespero clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Aleluia. Em Salmos 10 diz: tu, Senhor, ouves as súplicas dos necessitados, tu reanimas e atendes o meu clamor. Esse é o nosso Deus, que ouve o nosso clamor no momento da angústia e da tribulação. Aleluia, Jesus. Sabe, queridos, em um momento de grande tribulação na minha vida, quando houve um acidente com um veículo e o pastor estavam juntos, e aí quando ocorreu, quando o carro parou, sabe, eu olhei, só tinha o teto do carro. E eu gritava naquele momento. Eu clamei, eu gritava: eleva os meus olhos para o alto, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem de Jesus, vem do Senhor. E eu gritei. Eu até assustei o pastor. E aí ele: o que foi? Eu falei: deixa eu clamar a Deus. E eu clamei, e o Senhor ouviu o meu grito de socorro naquele momento, e Ele me salvou da morte, salvou a vida do pastor da morte. Aleluia, esse é o nosso Deus. Então na noite de hoje, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas você tem boca para clamar. Clame mesmo, Ele ouvirá o teu clamor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E a ordem da cura, aleluia. E no verso, Jesus ordena que eles se apresentem ao sacerdote, cumprindo assim o ritual da cura da lepra. Ele não diz que eles estavam curados, disse-lhe: apresentai-vos ao sacerdote. Deus-lhe a ordem de irem ao encontro. E a cura ocorreu no caminho, na jornada, é na caminhada, é no seu dia a dia, é no seu permanecer, é agindo na sua fé, sabe? Mas, pastora, você não sabe quanto tempo eu oro, eu peço. Eu te digo nessa noite: não desista, permaneça. Já imaginou você desistir e Deus olhar de lá e falar: coitado, eu ia entregar a bênção amanhã, ele desistiu hoje. Sabe, nós temos que permanecer, e não há outro caminho se não for Jesus. Independente do milagre, só há um caminho, só Ele supre a
nossa alma, o nosso interior, as nossas lepras internas. Sabe, a gente olha aqui os leprosos, cada um de nós, quando viemos para a igreja, quando nós viemos para Jesus, todos nós viemos com lepras. E Jesus, Ele vai tirando, porque nós somos como um vaso nas mãos do olheiro. Ah, pastora, mas eu não estou falando desse tipo de lepra. Eu preciso de um milagre imediato. Eu preciso de uma providência divina. Ele também é o Deus do imediato. Ele sabe como trabalhar. Ele não te colocou nesta luta para que você morra nela, não. Ele tem milagre. Ele quer demonstrar a glória dele, o poder dele através da sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E entenda que a soberania de Jesus Cristo. Peça e creia. Aleluia. Tenha fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Oh, aleluia, Jesus. Saiba que fé é chamar a existência daquilo que não existe. Sobretudo, entenda que a cura acontecerá na jornada, o milagre acontecerá na jornada, na caminhada, no percurso. Eu quero que você entenda que eu creio na cura imediata, mas também creio na caminhada. Aleluia, Jesus. E a ordem da cura: na caminhada você será curado, na caminhada você será liberto, você será abençoado. As coisas acontecem em sua vida ao longo da sua jornada. E a palavra de Deus revela que na trajetória os leprosos ficaram curados. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, isto é fé. Creram para ver e não viram para crer. Aleluia. Porém, a fé não implica necessariamente em gratidão. Ser grato é uma qualidade daqueles que são bem resolvidos consigo mesmo e com os outros. Nesse texto também relata que foram 10, mas só um voltou para agradecer a Deus. Só um foi grato. Mas os outros foram curados também. Só que houve um diferencial naquele um que voltou. Ele, além de ser curado, ele foi salvo. Sabe? Porque a salvação, ela é mais importante do que a cura. A salvação é o nosso alvo. Aqui a gente está de passagem. Aqui não é a nossa morada eterna. Mas aquele leproso, além da cura, ele foi salvo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, esse é o nosso Deus. E precisamos aprender a orar. A oração é uma ferramenta que Deus deixou para que possamos nos relacionar com Ele. É um livre acesso, sabe? A gente não precisa de nada. O único acesso é Jesus. É só através de Jesus. Então não importa, sabe, qual seja a lepra. Se ajoelhe diante de Jesus e fala: Senhor, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha saída, Senhor. E você tem livre acesso a Ele. Aleluia, glória a Deus. E o que aprendemos com esse texto? Que independente de raça, de posição social, de religião, todos nós precisamos da misericórdia de Deus. Todos nós precisamos. Todos nós chegamos diante de Deus leprosos. Quer milagre? Corra atrás de Jesus. Aleluia. Quanto mais leproso você estiver, mais cura vai ter para a sua vida.
mais libertação vai ter para a sua vida, mais testemunho vai ter para a sua vida, para a sua jornada. Aleluia. Jesus passa onde ninguém passa. Ele limpa o que ninguém limpa. Ele cura o que ninguém pode curar. Ele é aquele que julga as nossas causas com um juiz, sabe? Que é a própria justiça. Aleluia, Jesus. Onde ninguém quer se envolver com os seus problemas, Ele quer. Aquelas pessoas não podiam ter mais convívio com a sociedade, sabe? Com ninguém. Havia vergonha, desprezo. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo. Não sei quais são os seus dilemas, se há vergonha, constrangimento, dores, escassez, solidão, abandono. Ele é o Deus, sabe, que pode resolver todas essas questões. Aleluia, Jesus. Onde ninguém quer se envolver, Ele quer. E aqueles leprosos saíram dali. E foi na caminhada e foram curados. E você está na caminhada. Você está no caminho certo. Você está na busca do milagre. Sabe, hoje é uma quarta profética. Não saia daqui hoje sem essa fé inabalável de um Deus que pode todas as coisas. Toma posse do seu milagre. Comece a enxergar pelos olhos da fé aquilo que ainda não aconteceu. Comece a glorificar. Primeiro você clama a Deus e depois você começa a glorificar. Senhor, já te agradeço pelo milagre. Eu já vejo o milagre acontecer. Eu já vejo a novidade na minha vida, Senhor. Se posicione, se comporte já como uma pessoa que já recebeu aquilo que você tanto espera da parte de Deus. Se posicione, alegre o seu coração. Sabe, sem fé é impossível agradar a Deus. Comece a olhar com os olhos da fé. Coloque em prática. Toma posse daquilo que Deus te prometeu. Aleluia. E o trajeto é na persistência que Jesus muda a tua história. A sua vida está no meio do caminho. Continue no caminho de Jerusalém. Pessoas querem colocar dúvidas, sabe, em nossos corações. Querem nos tirar do caminho. Quantas pessoas nos trazem palavras de há quanto tempo, desista disso, deixa isso para lá, tem outra coisa aqui, vamos por aqui. Não dê ouvidos à multidão. Não dê ouvidos à multidão. Aqueles leprosos, talvez se fosse dar ouvido a outros leprosos que estavam lá, porque eu acredito que não só tinham 10 ali, eram muitos. Porque eles eram excluídos, eles viviam em cavernas, em lugares apropriados para leprosos. Mas aqueles 10 optaram pela fé e acreditaram, e a vida deles foram transformadas. Enquanto iam obedecendo a ordem de Jesus, foram purificados da lepra. A lepra tirava tudo. E o que tem tirado tudo da sua vida? O que você acredita que tem tirado tudo de você? O nosso Deus é o Deus que restitui tudo e faz tudo novo. E a glória da segunda casa é bem melhor do que a primeira. A glória da segunda casa é melhor do que a primeira. E quantos de nós precisamos voltar ao lugar do clamor? Talvez você não tenha mais nem força para orar, quanto mais para clamar. Mas eu te digo nesta noite, clame, clame, clame com todas as suas forças. Jesus não precisava passar por aquele caminho, mas Ele ouviu o clamor, Ele passou e Ele continua passando em sua vida. E enquanto Jesus passa em nossas vidas,
Não tem como não haver milagres. Não tem como não haver mudança. Aonde Jesus está, coisa sobrenatural acontece. Aonde Jesus está, mudança tem que acontecer. Por isso que muitas vezes a gente vê pessoas se convertendo, rendendo suas vidas a Jesus, e não tem suas vidas transformadas e é notório. Sabe por quê? Porque quando Jesus entra na vida de alguém, tem que haver mudança, tem que haver transformação, tem que haver milagres. Mas nós vivemos hoje em dia um evangelho muito raso, muito superficial, sabe? E não queremos ter intimidade com Deus, só queremos o milagre. Mas Ele nos chama para uma vida de intimidade, de relacionamento. Oh, aleluia, de dependência dEle. E foram 10 leprosos curados, só voltou um para agradecer. Onde estão os 9? E na palavra não tem a resposta, aonde estão os 9. Nós não sabemos aonde estavam os 9, mas sabemos que só um voltou, e ele foi curado, e ele foi salvo. Aleluia. Então Jesus, Ele quer te curar, Ele quer operar milagres e maravilhas, mas o mais importante, Ele quer salvar a sua vida. Ele quer que você tenha uma vida plena dEle, que você saia daqui hoje à noite, sabe? Que você coloque diante dEle todas as suas lepras. Lepras para a gente hoje são tantas coisas, tantas vergonhas, tantas decepções, né? Vamos levar para o contexto de nossa vida, dos nossos sentimentos. Coloque isso tudo diante de Deus, e Ele é o maior interessado em transformar a sua história, e o nome dEle será glorificado através da sua vida, através do seu testemunho. Se coloque de pé nesta noite. Eu convido o pastor Carlos para orar pela sua vida. Comece a orar neste momento, comece a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, Senhor. O que seria de nós sem as misericórdias, sem a graça, sem o favor de Deus em nossas vidas? Oh, Senhor, nós clamamos a Ti nesta noite, Pai, porque Tu és o único que pode, Tu és o único que faz, Senhor. Se o Senhor não fizer, ninguém pode fazer por nós, Pai. A nossa dependência está em Ti, Senhor. Nós Te adoramos, nós invocamos o Teu nome nesta noite, Pai, e Te agradeço pela palavra em nome de Jesus.